Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Queria começar mandando um abraço pro professor Eduardo aí, que eu adoro etimologia. Sou fã curioso saber a origem das palavras e essa eu desconhecia, né? Ele, nosso ouvinte, que trouxe pra gente aí que entusiasmo significa ter Deus dentro de você, né? Ou ser possuído por Deus. Achei interessante a origem grega aí da palavra entusiasmo. Meus pais moram na rua Angostura, aqui na Serra, que eu vir a descobrir que significa caminho estreito entre montanhas, né? E tem origem na palavra angústia, que é aperto, né? Por isso que quando a gente tá com uma angústia, né? Fica coisa apertada, enfim, acho muito bacana essa questão de origem das palavras, né? Etimologia, e o professor Eduardo aí contribuindo pra gente aí com entusiasmo. Agora, eu estava escutando, Sinine, Luciano e ouvintes, essa entrevista, algumas das respostas, né, que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu aqui à Band News. Ele participou aí de uma espécie de um pool, né, uma entrevista aí com vários veículos de comunicação nessa manhã e respondeu aqui à Band News BH sobre essa questão do repasse de vacinas para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Há uma queixa dos municípios mineiros que não estão recebendo montante suficiente de vacinas, né? O Ministério da Saúde disse, semana passada o ministro disse que viria aqui para investigar o que estaria ocorrendo, né? Que mandaria uma equipe para investigar o que estava ocorrendo, e hoje ele deu uma entrevista falando aí que no caso de Belo Horizonte vai fazer o repasse direto do governo federal para a prefeitura de Belo Horizonte, não mais passar pelo governo do estado, mas só para a prefeitura de Belo Horizonte. Só que eu acho que o ministro respondeu sem responder a questão, o problema, na verdade, né? Porque o governo do estado, quando foi questionado pela Band News aqui, disse que não há problema na logística, disse que há problema na quantidade de vacinas enviadas, ou seja, o número de vacinas que envia que não é suficiente, e não que é a logística do estado. Então, assim, não adianta nada o ministro Alexandre Padilha falar que vai mandar vacinas direto para Belo Horizonte se não mandar um número suficiente, né? O problema não é a rota, né? O caminho da vacina, pelo que disse o governo do estado, mas sim a quantidade, né? O número de vacinas enviadas. Ou seja, então a resposta do ministro Alexandre Padilha, de certa forma, é insuficiente, né? Quando ele fala que vai enviar para Belo Horizonte, beleza, pode enviar direto. O problema é o número de vacinas a serem enviadas. Não adianta nada, né, enviar direto para BH se não tiver o número de vacinas enviadas. Mas é uma troca de acusações, uma coisa meio enviesada, né? Quando se levantou essa questão da falta de vacinas aqui em cidades, prefeituras reclamando falta de vacinas, né? Aí o ministro vem, fala que vai apurar, aí solta essa resposta, dando a entender que o problema estaria na logística do estado de distribuição, falando que vai pular o governo do estado aqui no caso de Belo Horizonte, vai enviar para Belo Horizonte diretamente, mas não fala sobre essa questão do número de vacinas. O Ministério se manifestou oficialmente, a Sinine está até aqui me passando aqui a resposta oficial, falando que o Ministério da Saúde afirma que não há desabastecimento. O envio das vacinas aos estados ocorre regularmente e a distribuição aos municípios é responsabilidade das secretarias estaduais. Todas as vacinas do calendário nacional de vacinação foram adquiridas, ao todo 50 imunológicos. Aí ele vai falando em relação à Covid e tal, aqui a vacina contra a varicela, que é uma que estaria em falta em Minas Gerais, é enviada conforme solicitação e disponibilidade. Já foram entregues 114 mil doses em 2025, com 74 mil aplicadas. Há limitação global de produção e, para garantir o abastecimento, o Ministério da Saúde mantém articulação com 3 fornecedores diferentes. Aí depois fala, contra a tetraviral, Minas Gerais recebeu 91,7 mil doses este ano, com 34,6 mil aplicadas. Ou seja, sempre tem mais vacina do que o número de vacinas aplicadas. Isso que é assustador, né? A conta não fecha. Se mandou 91 mil, aplicou só 34 mil, um terço só. Tá sobrando. Onde que tá essa vacina? Né? Segundo o Ministério, tá sobrando vacina, não falta vacina. Há informações aí que não se encontram, né? Informações desencontradas, informações que estão estranhas. Agora, o Ministério ele admite também, quando ele fala aí que tem distribuído a da varicela conforme a disponibilidade, em outras palavras, né? Tá mandando conforme o que tem no mercado. E às vezes o que tem no mercado não é suficiente para atender a demanda. E no caso de Minas Gerais parece ser isso. Os prefeitos reclamaram especificamente dessa questão da vacina da varicela, entre outras, né? Mas essa foi uma das que foi questionada, e o governo federal falando que manda o que tem no mercado. Tô lembrando aqui
entrevista do subsecretário de Saúde, o Próximo, que deu aqui à Band News, e ele falando, né, que assim, que só 6% do total de vacinas foi enviado a Minas Gerais, ele questionando esse percentual, sendo que se você pegar a população de Minas, né, teoricamente ela teria que ter um percentual maior do que 6%. Então ele questionando esse percentual que foi enviado para Minas, mas o Ministério alegando que está fazendo o possível diante com as vacinas disponíveis no mercado, mas falando que não há desabastecimento. E para complicar ainda mais a situação, esse número final trazido aí nessa nota do Ministério da Saúde é que mesmo com as enviadas, poucas ou muitas, só 1/3 delas está sendo aplicado no caso da tetraviral, por exemplo, a da gripe, né? Você imagina, mandaram 90 mil vacinas, 34 mil aplicadas, ou seja, tem 56 mil vacinas, onde estão, né? Estão guardadas, onde estão as 56 mil vacinas, né? O que aconteceu? Chegaram aos municípios, estão guardadas, enfim, por que não foram aplicadas? Porque as pessoas não estão procurando, o que está acontecendo, né? Ou seja, há um problema bem complexo, parece que envolve aí, né? Tem responsabilidade sim do governo federal de não enviar número suficiente e do estado a gente não sabe se está chegando em todos os locais. E ainda há um problema na ponta, né? De quem teria que receber a vacina, as pessoas não estão procurando os postos para se vacinarem. É uma coisa que a gente já está trazendo aqui há muito tempo, os números de vacinação insuficientes. Então é um problema complexo, mas aí com informações desencontradas. E só para finalizar, essa resposta aí do ministro Alexandre Padilha falando que vai pular o estado na distribuição para Belo Horizonte pode até facilitar a cadeia de distribuição, mas é mais um ingrediente dessa briga política, me parece, do governo federal com o estado de Minas Gerais, né? Assim, indiretamente o Padilha, o ministro da Saúde, falando, olha, como o estado não tem competência para distribuir para o interior e para a capital, a gente vai distribuir direto para a capital e vai ajudar o estado a desafogar o estado para distribuir para o resto de Minas Gerais. Essa parece que é a leitura aquela leitura que eu faço, né? Parece ser o recado que o ministro manda quando ele fala que vai pular o estado e vai distribuir direto para Minas Gerais a vacina, né? Mais um capítulo aí dessa briga, dessa relação ruim entre o governo federal e o governo de Minas Gerais. É isso. Sinine, Luciana.